Graça e paz aos irmãos da Igreja Batista Bíblica em Pitangueiras, ao pastor Daniel, sua família, a obra que os irmãos têm realizado aí nessa cidade. Agradecemos e louvamos a Deus pela vida dos amados irmãos, por fazerem parte desse projeto, o projeto Rancagua aqui na cidade do Chile, no Chile, na cidade de Rancagua, e louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem feito parte dessa obra, desse ministério que o Senhor tem nos confiado. Estamos já há 9 anos no campo missionário, trabalhando no projeto da Igreja Batista Vila Galileia, e somos gratos a Deus por esses 9 anos que estamos aqui no campo missionário. Estamos trabalhando com a mentalidade de discipulado, com a mentalidade de missões e com a expansão do reino de Deus também aqui na cidade de Rancagua. Estamos atualmente, irmãos, no período de pandemia, como em todo o mundo. Estamos vivendo esse período e, infelizmente, ainda não podemos voltar às nossas atividades presenciais. O governo ainda não liberou para que as igrejas pudessem se reunir e continuamos fazendo as nossas reuniões por meio do aplicativo Zoom, por meio de visitas e muitas vezes dar assistência às famílias dessa forma. Mas queremos agradecer a Deus pelo tempo que Ele tem nos dado para poder desenvolver esse trabalho dessa forma, por meio da tecnologia. É algo novo para nós que estamos aprendendo, estamos nos adaptando, mas sabemos que Deus tem permitido desenvolver o trabalho de Deus dessa forma. Então, peço que os irmãos continuem orando, intercedendo por nós, e principalmente por esse tempo que nós estamos vivendo. Ainda não existe uma previsão de quando vamos retornar aos cultos presenciais, mas dia 28 desse mês estaremos realizando o primeiro culto ao ar livre na nossa casa. Os irmãos da igreja vão estar presentes, seguindo todos os procedimentos que foram determinados pelo governo chileno, e estamos providenciando tudo que vai ser necessário para estarmos tendo esse período aqui de reunião na nossa casa. Então, agradecemos, realmente pedimos que os irmãos continuem orando. Estamos trabalhando com o propósito de formar essa igreja, e pensando nos trabalhos futuros, irmãos, queremos ver a possibilidade desse próximo ano começar um novo projeto, seja na região de Rancagua ou ao redor da região. Então peço que os irmãos também orem por isso, orem por esse projeto futuro. Nosso propósito era esse ano já estar já preparando a igreja para entregar, mas sabemos que o trabalho transcultural é bem diferente de um trabalho regional dentro do Brasil, principalmente em Manaus, onde implantamos uma das igrejas em 8 anos. Esse trabalho tem levado um pouco mais de tempo devido a muitos fatores, né? E isso tem nos ensinado muito. Então, queremos agradecer aos irmãos sempre por suas orações e esperamos futuramente já começar um novo ministério. Não sabemos ainda onde, temos oportunidade em muitos lugares e muitas portas têm se aberto, mas esperamos que Deus possa nos confirmar e nos dar o tempo exato para estarmos começando esse novo ministério. E em particular agradecer a cada irmão da Igreja Batista Bíblica em Pitangueiras, né, a todos os irmãos que têm contribuído fielmente. Agradecemos e louvamos a vida de vocês. Louvamos a vida do pastor Daniel, que está à frente desse trabalho, e continue orando, nos apoiando, e quero animar os irmãos que possam seguir realmente fazendo a obra de Deus, que Deus continue sustentando a vida da igreja, que a obra missionária continue avançando na igreja e na vida de cada pessoa individualmente. Estamos abertos para, quando você queira visitar o campo missionário, chegar conosco para termos um bom tempo aqui também, para conhecer melhor o Chile e as suas necessidades. Então,
quero agradecer aos irmãos e continue em oração por nossa vida, nossa família, por nosso ministério. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Pastor Jomar Pinto, sou de Manaus, Amazonas, enviado pela Igreja Batista em Dom Pedro, minha esposa Regiane, meus filhos Davi e Esther, e estamos aqui servindo ao Senhor nesse campo missionário. Quero também, irmãos, compartilhar nesse dia acerca do que Deus tem colocado no meu coração e quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de 2 Coríntios, capítulo 9, e vamos ler do versículo 8 até o versículo 11. Quero compartilhar esse texto com os irmãos, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos, usando como tema como fazer missões em tempos difíceis. Estamos vivendo, irmãos, tempos difíceis, tempos de isolamento, tempos de dúvidas e incertezas para alguns, tempos de crise na saúde, tempos de corrupção na política, ou tempos de um caos social. Tempo em que o mundo hoje está à beira de um colapso e o homem tem sentido a mão de Deus sobre ele. Mas para nós que somos a Igreja de Cristo, deve ser um tempo de despertamento, um tempo de oportunidade, um tempo de crescimento e de consolo, e acima de tudo, um tempo de voltarmos os nossos olhos para o nosso Deus soberano, que reina e que está no controle de todas as coisas que estão passando. Amém? É um tempo, irmãos, que todos nós estamos vivendo. E eu creio que Deus tem nos dado esse tempo para aproveitarmos cada oportunidade que Ele tem nos dado. E esse texto que nós lemos fala de um dos exemplos dessas igrejas do Novo Testamento, a igreja dos Macedônios, né? E a palavra de Deus nos mostra que essa igreja era uma igreja que estava localizada na região da Macedônia. E aqui vemos a liberalidade dessas igrejas macedônicas, que foi exercida a despeito da profunda pobreza dessas comunidades, ou dessa comunidade. E isso testifica, irmãos, a graça de Deus operando no coração desses irmãos. Apesar dessas igrejas serem pobres, os macedônios doaram além da capacidade dos meios que eles tinham. E a tendência que eles tinham não era doar pouco, mas muito. Eles doavam espontaneamente, sem serem encorajados ou lembrados, como parecia ocorrer também com os coríntios. E vemos aqui que essa igreja é destacada aqui nesse texto no livro de Coríntios pela generosidade, pelo amor que era evidenciado na vida da igreja com relação a essa generosidade desses irmãos. E a palavra de Deus nos mostra que eles solicitaram o privilégio de poder compartilhar no ministério aos santos pobres de Jerusalém. E o espírito dessa igreja, irmãos, ela exibia completa dedicação e abnegação para a obra do Senhor.
E esta é alguma das lições que eu quero trazer hoje aos irmãos, de como nós podemos avançar nesse tempo em que estamos vivendo. Nesse tempo difícil, como nós podemos fazer missões. E como igreja, como podemos seguir estendendo o reino de Deus aqui na terra. E vamos aprender algumas lições sobre essa igreja. E a primeira delas se encontra no livro de Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 8, o versículo 5. A palavra de Deus nos diz nesse texto: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Como nós podemos fazer missões em tempos difíceis? A primeira coisa que nós vemos com relação a essas igrejas da Macedônia, a palavra de Deus nos mostra que eles se entregaram primeiramente ao Senhor. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. É muito interessante, irmãos, observarmos que esses irmãos se entregaram primeiramente ao Senhor e depois à obra que iriam realizar. Entregaram primeiramente e pessoalmente seus corações ao Senhor. Deus sempre necessita trabalhar em nossos corações para que haja transformações em nossas vidas. Uma obra interior sempre é necessária e fundamental para refletir uma vida exterior. Quando nós entregamos nossas vidas por completo ao Senhor, Ele atuará poderosamente por meio de nós que somos a igreja. As atitudes externas na vida dessa igreja eram um reflexo da sua entrega e da graça de Deus que era derramada no coração de cada membro. Suas atitudes glorificavam a Deus e isso era notório na vida desses irmãos e na região em que eles se encontraram. Quando nossas atitudes são corretas, nosso coração sempre vai refletir a glória de Deus na sociedade e no mundo em que nós vivemos. Note, irmãos, que antes de fazer algo, antes de pensar em missões, antes de você entregar o que Deus tem te dado, antes de você contribuir com a obra de Deus, antes de você pensar na sua igreja, no investimento no reino, é necessário entender que existe a necessidade de uma entrega total, primeiramente, ao Senhor. Deus pode usar grandemente nossas vidas quando nossas vidas estão nas mãos do Senhor, quando os nossos recursos, os nossos pensamentos, as nossas ações são entregues primeiramente diante dele, para que ele possa usar nossas vidas para a glória dele. Independente dos recursos, independente do que nós temos, o poder está em Deus, a obra é dele, somos somente instrumento nas mãos do Senhor para sermos usados para a glória dele. Então a primeira coisa que aprendemos com essa igreja, que deve ser um ensino que devemos aplicar em nossas vidas, é que devemos entregar primeiramente ao Senhor tudo o que somos, o que temos e o que Ele pode fazer por meio de nossas vidas. A segunda lição que aprendemos também, irmãos, com essa igreja, está no versículo 8 do capítulo 9. Ele disse: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. A segunda lição que nós aprendemos é que devemos deixar que a graça de Deus seja abundante na nossa vida. O poder de Deus, irmãos, produz graça suficiente para vivermos uma vida abundante. Eu tenho observado que muitos cristãos têm vivido em escassez espiritual porque não têm buscado a graça de Deus, que é o único meio pelo qual podem suprir suas necessidades.
Necessitamos entender isso como cristão. Necessitamos entender isso como igreja. E infelizmente poucas pessoas têm compreensão dessa verdade. O segredo dessa igreja era a graça abundante de Deus na vida desses irmãos. Suas vidas eram dirigidas, supridas e vivenciadas pela presente graça de Deus. O poder da igreja, irmãos, o poder da vida de um cristão deve ser abundante, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas isso somente é possível quando a graça de Deus, que é a fonte do poder de Deus, vem em nossas vidas por meio do Evangelho de Cristo. Necessitamos, nesse tempo, exalar o bom perfume de Cristo, o bom perfume da graça de Cristo, e evidenciarmos em nossas vidas a abundância que vem dessa graça. A graça de Deus, meus irmãos, produz, segundo Paulo, tudo o que necessitamos para essa vida presente. E ele fala da abundância, de compartilhar com outros e sempre ter o necessário para compartilhar com os demais. A igreja deve viver esta abundância. Deve sempre prover para os seus e para outros. E deve transbordar dessa graça em todos os âmbitos da sua vida. Seja fisicamente, materialmente, espiritualmente. Deixe que a graça de Deus seja abundante na tua vida. Deixe que o poder de Deus se manifeste por meio da tua vida. Porque Deus quer fazer isso em ti. Deus quer fazer isso em mim. Deus quer fazer isso em nós como igreja dele. Para que podamos evidenciar, refletir essa graça na vida de outras pessoas que vivem em escassez, que vivem nas trevas, que vivem sem a luz de Cristo e que necessitam de salvação. A terceira lição, irmãos, que eu gostaria de compartilhar também com os irmãos, está no versículo 10 a 12. O versículo 10 disse assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. A terceira lição que nós aprendemos é que devemos aumentar os frutos da justiça de Deus nessa terra. O apóstolo Paulo, irmãos, mostra inúmeras promessas àqueles que cumprem a justiça de Deus nessa terra. Necessitamos, irmãos, aproveitar esse tempo e aumentar os frutos da justiça de Cristo nessa terra. É hora de nos levantar, é hora de trabalhar, é hora de colocar as mãos na massa. Devemos ajudar aos pobres, aos necessitados, aos atribulados, aos angustiados. Pablo mostra aqui nesse texto que esses irmãos, mostrando a eles que eles estavam realmente realizando e fazendo a justiça para com outros, e isso seria recompensado pelo Senhor. Deus nos dará, irmãos, tudo o que necessitamos, não faltará, teremos o que comer, Ele suprirá, Ele multiplicará e aumentará os nossos frutos. Amém? Isso é uma grande verdade. E Paulo mostra que o propósito de realizar esses frutos de justiça é para que possamos ser enriquecidos por Deus. Quando você realiza a justiça de Deus, você será enriquecido espiritualmente e viverá com gozo, ao entender
que o Senhor nos chamou para praticarmos esses atos ou frutos de justiça para com o próximo. Nós estamos aqui no Chile e temos visto tanta necessidade, realidade de pessoas que nos chamam, que querem ouvir o Evangelho, que querem que orem por elas. Pessoas que estamos cada mês dando um alimento, né? Estamos levando uma caixa de alimentos para elas, com o propósito não somente de levar o alimento físico, mas em especial de entregar a elas o alimento espiritual que pode mudar, que pode transformar a vida delas. Você, meu irmão, pode fazer algo por alguém. Você pode compartilhar do que Deus tem te dado. E isso vai aumentar os frutos da justiça de Deus nesse mundo. As pessoas vão poder ver Cristo na tua vida. Você poderá ser um instrumento de Deus. Por isso, essa igreja tinha um entendimento correto. Eles sabiam e entendiam. E o que vemos aqui é porque esses crentes pediam, rogavam e faziam com alegria, sensivelmente e generosamente de coração essa obra de ajudar aos crentes de Jerusalém. Porque eles sabiam do enriquecimento espiritual que eles exercitavam na vida deles. Sabe, irmãos, Paulo também nos ensina aqui que esses frutos trazem beneficência e nos ajuda a viver de forma agradecida ao Senhor. É maravilhoso experimentar esses sentimentos em nossas vidas, quando podemos ajudar, quando podemos ser útil, quando podemos ser agradecidos por Deus em permitir-nos fazer essa obra. Essa igreja, irmãos, vivia essa realidade diariamente. E cada crente queria ser um instrumento da justiça de Deus, pois sabia do privilégio que era esse serviço. Que Deus te possa dar entendimento. Aumente os teus frutos para a eternidade, para a glória. Viva essa vida que Deus quer que você viva, aumentando os teus frutos, estendendo o reino de Deus, ajudando pessoas, fortalecendo pessoas, pregando o evangelho, ensinando, mostrando a justiça de Deus por meio da tua vida, do que Deus pode fazer por meio de ti. Recorde que é um privilégio ajudar, servir. É um privilégio ser um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento de justiça. Assim como a igreja, como vocês, irmãos, tem sido um instrumento em nossas vidas, aqui no campo missionário. E a última lição que nós aprendemos sobre essa igreja, de como fazer missões em tempos difíceis, é que essa igreja glorificava a Deus no seu viver diário. É o que vemos aqui no versículo 13, quando diz: visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. A maior maneira de expressarmos o amor de Deus é por meio da obediência ao Evangelho de Cristo. A igreja vivia diariamente tendo em foco a obediência e a propagação do Evangelho. Jorge Ortiz Júnior disse uma vez: não podemos esperar que as pessoas sejam comovidas com uma mensagem que não tenha nos comovido primeiro. A obediência é uma das coisas fundamentais na vida da igreja, para que Deus derrame o seu poder. A maneira que administravam a igreja e vivia era um grande testemunho, exemplo para outras igrejas. Paulo louva a Deus pela atitude e a administração dessa amada igreja. Eram submissos a palavras, confessavam e viviam o evangelho que haviam crido. Havia liberalidade entre eles e com relação aos dons espirituais. Tinha uma vida de oração
e uma vida de intercessão era manifestada por meio dos seus membros. E a graça de Deus, irmãos, era visível na vida deles. Que maravilha! Glória a Deus por essa igreja. Irmãos, quantas coisas podemos aprender e muito mais com essa igreja dos macedônios e com muitas igrejas que havia nessa região. Apesar da pobreza, superabundaram na graça de dar. Mas eu gostaria de terminar enfatizando a lição mais sensível que Deus colocou no meu coração e compartilhar com vocês. E está no versículo 2 do capítulo 8 de 2 Coríntios, quando ele diz: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Deus me ensina aqui que o que nos mantém como igreja viva, atuante e missionária não é a condição que temos, os recursos que podemos ter, nem as situações que nos cercam e podemos enfrentar, como a pandemia, mas simplesmente, irmãos, uma entrega total a Cristo, para que abundante graça seja derramada em nossa vida e que, por meio dessa graça, podemos exercer os frutos da justiça de Deus nessa terra, glorificando a Deus em nosso viver diário. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja glorificado, que Deus continue usando a Igreja Batista Bíblica em Pitangueiras para a glória de Deus. Um grande abraço a todos os irmãos. Deus abençoe o pastor Daniel e sua família. Amém.